companheira Daniela Lima trazendo agora informações, detalhes sobre o lançamento de um livro importante. Como é que a ferrovia chegou a Iguatu? Os conchavos, as discussões, as tramas políticas para Iguatu fazer parte desse capítulo de um livro lançado ontem à noite. Daniela Lima. Exatamente, Paulinho. Um livro que foi lançado aqui no município de Iguatu, mais especificamente no auditório da CDL deste município. Um livro que fala sobre a chegada da ferrovia no estado do Ceará. O título do livro é o seguinte: Ferrovias no Ceará, suas tramas políticas e seus impactos econômicos e culturais, de 1870 a 1930. Esse livro é de autoria do professor Rubismar Marques Galvão. E ele dedica no seu livro um capítulo inteiro sobre a história da chegada da ferrovia aqui no nosso município, o município de Iguatu. Interessante porque o livro fala não só do apego, e aí ele inclusive explica o porquê de escrever um livro sobre isso, a história das ferrovias, a história da ferrovia no estado do Ceará, mas principalmente no tocante a tudo o que aconteceu para que chegasse a ferrovia aqui ao nosso município, né? Quais manobras políticas foram feitas para que chegasse a ferrovia até aqui e quais municípios conseguiram crescer e continuaram avançando economicamente com o cancelamento, com o fechamento das ferrovias. A gente vai conversar, a gente vai trazer uma entrevista que conversamos ontem com o Zé Roberto, professor Zé Roberto, ele que representa a FASC, uma também das idealizadoras desse momento de lançamento deste livro, e ele comenta conosco a importância da ferrovia, a importância do lançamento do livro, um pouquinho do conteúdo do que as pessoas vão poder conferir. Um lançamento de um livro é sempre uma data festiva, porque registra memórias, sendo ou não de ficção. E o lançamento do livro do professor Rubismar Marques Galvão, que é de Cajazeiras, na Paraíba, registra até uma pesquisa inédita com relação à importância, às tramas políticas, econômicas e culturais da instalação da estrada de ferro no Ceará. Houve uma manobra política para que tivéssemos aqui a estrada de ferro de Sobral, a estrada de ferro de Baturité, essa que chegou até Iguatu e foi até o Cariri, mas não houve nenhum estudo técnico. E na época as ferrovias que foram criadas, elas em pouco tempo já demonstraram inutilidade, com exceção de Iguatu. Iguatu foi a cidade que mais se beneficiou da implantação do estrada de ferro no estado do Ceará. O livro comprova isso com pesquisas, inclusive de autores iguatuenses, de outros que registraram a história de Iguatu, como Alcântara Nogueira, Hugo Vitor, o Aragão, o Zé Hilton. Até 1909, Iguatu era uma cidade, não era nem cidade, era uma vila, era um local sujo, com lixo, animais na rua, um povo, como diz na obra, atrasado. E depois da implantação da estrada de ferro, em 1910, e até 1916, Iguatu ficou ponta de linha. Era a última estação depois da saída de Fortaleza. E isso impulsionou muito o comércio, impulsionou a cultura, trouxe para cá comerciantes, trouxe para cá pessoas também que queriam empreender, e então a cidade se desenvolveu. E até os anos 30, até os anos 60, até os anos 70, Iguatu foi extremamente beneficiado. Ao contrário da estrada de ferro de Sobral, que foi um fracasso, e outras estradas de ferro no Brasil. Mas eu enfatizo a parte que o autor traz um capítulo especial sobre Iguatu. E também a importância do Coronel Belisário, né, para a estrada de ferro viesse para Iguatu, e depois quem chega ao poder é o Dr. Gouveia, um paladino, como ele diz, né, um homem extremamente de visão e que transformou Iguatu numa cidade grande. E aí a gente sofreu depois com o fim da estrada de ferro, mas Iguatu ainda hoje sofre, usufrui dos benefícios do que a estrada de ferro trouxe aqui para o município. O livro pode ser utilizado como material didático, alunos podem se beneficiar com a história verdadeira e real. Ele faz um link com o presente, a estrada da ferrovia do passado, agora vem a Transnordestina passando também por Iguatu. É interessante fazer esse paralelo também. Sim, a importância que é, né, a Transnordestina, que vai transportar cargas e possibilitar o escoamento da produção.
Hoje, Iguatu é candidato a ter um porto seco e eu acho que a classe política da cidade, da região, tem que se unir para que o porto seco realmente se instale aqui. Porque a partir daí as indústrias, os pequenos produtores, eles poderão ter a possibilidade de comercializar, não só com outras regiões do Brasil, mas também com o exterior, os produtos de exportação. Então, interessante sua colocação, Daniela, essa questão, né? A gente visualiza um equipamento que foi extremamente importante para o desenvolvimento da cidade, da região, e agora, né, a volta do trem, da Transnordestina, que pode impulsionar ainda mais e incrementar, né, que Iguatu aí se torne cada vez mais pujante, né, e desenvolvido, e que gera oportunidades e riqueza, isso é muito importante. A fala do professor Zé Roberto, ele que também colaborou com a apresentação, fez um resumo deste livro lançado na noite de ontem. Quem também acompanhou, dentre outras autoridades, o lançamento desse livro sobre as ferrovias no estado do Ceará, em especial o capítulo que trata sobre o município de Iguatu, foi o professor Flávio Assunção. Ele também conversou conosco e explicou um pouquinho sobre a importância do lançamento de um livro como esse. Eu vim pensando uma coisa e saí com outro pensamento. Ferrovias no Ceará, suas tramas políticas e seus impactos econômicos e culturais de 1870 a 1930. E me deparei aqui com esse livro, bastante interessante, muito bem produzido, e um dos capítulos todinho se retrata sobre a história da nossa estrada de ferro no Iguatu, que foi a redenção econômica do município de Iguatu. Até então bastante atrasado, como a gente pôde ver aqui nos relatos, né, pelo professor Zé Roberto, e a princípio essa estrada de ferro não passaria pelo Iguatu, seria pelo Icó, que na época era a cidade mais desenvolvida aqui da região, e por motivos de os comerciantes não aceitarem, as mulheres do Icó não aceitarem, porque o trem ia trazer barulho, ia trazer prostitutas, então não aceitaram a passagem da linha do trem no Icó e, graças a Deus, veio para Iguatu, e aí veio a redenção econômica do Iguatu, veio o desenvolvimento social, político do Iguatu, através de quê? Da linha de ferro, com o desenvolvimento do comércio, as indústrias de algodão, fortaleceu todo o comércio. Então, esse livro foi bastante importante e o professor Rubismar foi muito feliz em trazê-lo aqui, com a ajuda do professor José Hilton Montenegro, que também já escreveu um livro sobre a estrada de ferro, e foi bastante interessante esse lançamento. Infelizmente, não é o público desejado, mas Iguatu tem esse defeito. Se fosse um forró, estaria lotado, mas no lançamento do livro, infelizmente, não. Como o próprio autor disse agora há pouco em entrevista, existiu o Iguatu antes e depois da estrada de ferro. E agora, na própria fala do professor Zé Roberto, a gente percebe que Iguatu foi um dos poucos municípios que conseguiram vencer, ou seja, ter um sucesso mesmo com o cancelamento da ferrovia. Porque como ele já estava bastante desenvolvido, o comércio, infelizmente, houve a queda do algodão, da produção do algodão, e enfraqueceu muito a economia nossa, né? Porque Iguatu tinha 5, 6, 8 indústrias de algodão. Inclusive exportava na época, eu trabalhei no IBGE, Iguatu exportava algodão até para a antiga União Soviética, que foi dissolvida e que hoje é a Rússia, né? Então, é uma pena, mas foi muito importante para o desenvolvimento de Iguatu e da região a vinda da estrada de ferro para o nosso município. É claro que conversamos também com o autor, o professor Rubismar Marques Galvão, explicando um pouquinho, né, por que ele decidiu escrever sobre a história das ferrovias, né, de onde surgiu essa ideia. É claro que ele também explica se esse livro ele é um pouco mais didático, ele é mais no sentido de aquele apego afetivo à história das ferrovias. Vamos à conversa com ele. Veja bem, esse livro ele nasceu da necessidade de apresentar um trabalho numa pós-graduação, né? Professor da Universidade Federal de Campina Grande, e eu tinha que apresentar esse trabalho. E a ferrovia foi uma coisa que sempre me encantou profundamente, né? E eu resolvi trabalhar sobre o Ceará porque as ferrovias foram muito importantes na expansão econômica do Ceará. O Ceará era um dos estados, digamos aqui, no Nordeste, que tinha uma das maiores malhas ferroviárias, né? Então eu resolvi, por conta disso, pela importância das ferrovias, no que diz respeito ao dinamismo,
a patrocinar o dinamismo econômico do Ceará. E com relação especificamente ao Iguatu, é porque em determinado momento eu estava pesquisando e queria saber qual era o município que as ferrovias tinham impactado profundamente. E eu vejo uma foto na internet em que algumas pessoas estão comemorando, em 2013, 100 anos da chegada das ferrovias. E eu pensei o seguinte, ora, já que houve comemoração, foi importante. Se foi importante, eu busquei então trabalhar sobre o Iguatu. E eu mostro que efetivamente, com as ferrovias, aliás, que a ferrovia é o marco divisor da história de Iguatu. Você tem que tratar Iguatu até antes da chegada das ferrovias e Iguatu depois da chegada das ferrovias. Ou seja, essa cidade ela muda profundamente com a chegada das ferrovias aqui em 1910. Ela ganha dinamismo, essa cidade ela se transforma, ela passa a ser uma cidade pujante, ela passa a ser uma cidade que tem uma importância econômica e política aqui no Ceará de um modo geral. As ferrovias elas têm também um apego afetivo. Quem trabalhou, quem viveu, quem se beneficiou de alguma forma com a chegada da ferrovia, seja em qual for o município. O senhor também retrata isso, esse apego afetivo das ferrovias? Não é, digamos assim, não é o objeto do meu livro. No meu livro eu trato sobre as tramas políticas e os impactos econômicos e culturais para a instalação das ferrovias. Agora, eu particularmente, se você me perguntar, por que você escolheu ferrovia? Sim. Porque eu, quando criança, na minha cidade em Caiazeira, eu pegava carona quando o trem ia fazer manobra. E aí eu tinha aquela coisa, eu via aquele monstro de aço como uma coisa, digamos, mágica. E quando eu entrei no mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi justamente trabalhar sobre ferrovia. Então, na realidade, a ferrovia, ela deixou muita saudade, né? Você tem toda uma série de pessoas que cria, digamos assim, aquele glamour em torno das ferrovias, em função da importância que ela teve na transformação de algumas comunidades.